Deixa aí marcado na sua Bíblia Mateus 13. Eu vou ler com os irmãos Efésios 6, versículo 2 aqui na tela, e nós vamos citar muitos versículos que eu não vou dar tempo para os irmãos abrirem. E então você vai anotando, você vai lendo com a gente na tela, mas pelo menos Mateus capítulo 13 é importante que você acompanhe com a gente. Glória a Deus. Então vamos ler aí Efésios 6, versículo 2. Pode pôr, por gentileza. Isso aqui é uma instrução do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E eu quero que vocês prestem atenção na citação que Paulo está fazendo e na explicação que ele traz sobre isso. Presta atenção. Você está aí ou não? Já não tomamos café hoje, irmão. Então, por favor, me ajuda. Tá? Tô estressado, não tomei café. Olha só. Pelo menos na tradução da Bíblia King James, no Novo Testamento, principalmente nas cartas dos apóstolos, e seja quais forem esses apóstolos, Tiago, João, Paulo, na maioria das vezes que uma expressão estiver colocada entre aspas, isso provavelmente é uma citação de um outro texto. Então, por exemplo, aqui na tradução da King James está uma citação que Paulo está fazendo. Ó, perceba que o versículo começa assim, ó, abra aspas, né? Abre aspas. Honra teu pai e tua mãe. Fecha aspas. Por que essa expressão está entre aspas? Porque provavelmente é uma citação de algum outro texto no qual Paulo se fundamentou. Você está aí ou não? Então preste atenção, irmão. O ensino de Paulo aqui vai partir de um fundamento escrito. Ele está citando isso e a partir disso é que ele se fundamenta para estabelecer o seu ensino. E isso acontece várias vezes nas cartas dos apóstolos. Por diversas vezes, se você se atentar, há trechos entre aspas, onde os apóstolos estão fazendo citações ou dos profetas ou de Moisés, nos quais eles baseiam seus ensinos. Essa é a razão pela qual Paulo fala em Efésios que o fundamento da igreja é os profetas e os apóstolos, e Cristo é a pedra angular que junta os dois. Ou seja, a teologia do Novo Testamento ela está rodeada de citações do Antigo. Porque toda a Bíblia é inspirada para instrução, correção e direção para a igreja. E nós vamos ver Paulo fazendo isso aqui. Você está aí ou não? Então vamos lá. Se essa expressão está entre aspas, ele está citando um texto. Honra teu pai e a tua mãe. Agora, depois dessa aspas, agora já é uma explicação de Paulo. E ele diz, este é o primeiro mandamento. Com o que, irmãos? Promessas. Então nós já, olha a explicação que Paulo faz. Que este mandamento carrega o que, irmãos? Promessas. Uma promessa. E não só isso. Paulo, como alguém extremamente e de maneira muito rica, instruído nos mandamentos, sabia não só de se tratar de um mandamento que carrega a promessa, mas ele sabia que dentre todos os mandamentos que foram dados até esse ponto, o primeiro no qual aparece uma promessa é esse. Quer dizer que ele já até sabia todos os mandamentos que vieram antes desse. Perceba então que se Paulo diz que isso aqui é um mandamento, essa citação é da onde? Da onde ele está citando? Da onde ele está se fundamentando? Qual é a citação que ele está fazendo aqui? Para onde Paulo está indo para explicar isso aqui? Para onde, irmãos? É um mandamento que está escrito aonde? Êxodo capítulo 20.
Paulo está fazendo uma citação de algo escrito nas primeiras das tábuas da lei. Paulo está citando a Torá, está citando a lei de Moisés para fundamentar o ensino. E isso não é a primeira vez, não é aqui que ele não faz isso a primeira vez, não. Por exemplo, em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer assim: não retribuam, não se vinguem. E aí ele faz uma citação, abra aspas, lá em Romanos, porque está escrito: a mim pertence a vingança, fecha aspas. Paulo faz a citação de Deuteronômio, dizendo que não devemos nos vingar, porque a vingança pertence ao Senhor. Veja, qual é a base de Paulo para dizer a nós que não devemos nos vingar? Da onde ele extrai esse ensino? Da onde ele tira essa instrução? Da lei. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai ordenar e vai defender que os que servem a igreja em tempo integral, como pastores, como líderes, eles são dignos de serem retribuídos por isso financeiramente. E aonde Paulo vai se fundamentar para defender o direito que, por exemplo, um líder ministerial, um pregador tem de ser recompensado financeiramente? Ele vai se fundamentar na lei, ele vai citar um trecho da Torá que diz: porque está escrito, não amordace a boca do boi que debulha, fecha aspas. E aí Paulo vai dizer assim: por acaso a lei estava falando só de animais ou de pessoas? Perceba que está, irmãos, é só você prestar atenção no texto. Não precisamos de muita interpretação para entender isso aqui. Preste atenção no texto. Paulo está citando trechos da lei de Deus. E é a partir deste mandamento que ele vai trazer um princípio. E eu preciso esclarecer isso aqui aos irmãos, porque o que nós vamos falar aqui não é uma opinião, não é uma recomendação. O que nós vamos falar aqui é mandamento. E trata-se de um dos mandamentos aplicáveis a todos. Aqui eu preciso abrir um parêntese. Quando nós começamos a ver Paulo citando trechos da lei para ensinar a igreja, eu não estou com isso querendo dizer que a igreja está obrigada a cumprir todos os preceitos da lei. Mas os trechos da lei que Paulo cita para a igreja são mandamentos aplicáveis a todos. São mandamentos universais. Dentre eles, esse aqui. Honra o quê? Pai e mãe. Alguém aqui já disse isso ao seu filho, que deve honrar pai e mãe? Alguém já disse isso? Você instruiu seu filho na lei de Deus, porque muito antes de você falar isso, muito antes de uma escola filosófica falar isso, muito antes de um mestre falar isso, Deus já escreveu na sua lei: honra pai e mãe. A lei de Deus é atemporal, meu irmão. Num período em que os princípios e as leis eram muito, de forma abrangente, muito bagunçada, não se tinha muita compreensão da maneira correta de se viver. Muitos anos antes das leis romanas surgirem, das leis gregas surgirem, a lei de Deus já havia dado princípios ao povo de Israel que regem o mundo até hoje. Dentre eles, honra pai e mãe. Esse é um princípio na lei de Deus. E eu estou explicando isso aos irmãos para que você quebre a barreira que possa existir na sua mente contra os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são santos. E quem diz isso? Paulo. Os mandamentos de Deus são espirituais. Quem diz isso? Paulo. Então, e ele chega a dizer em Romanos capítulo 7, no meu interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu amo no meu interior, mas no meu exterior, no meu corpo, eu percebo uma outra lei em operação, a chamada lei do pecado, que combate a lei de Deus. Então a gente começa a perceber que o apóstolo Paulo, como várias citações, não só em suas cartas, mas em vários outros trechos, e aqui eu não tenho tempo, mas eu dei pelo menos 3 citações aqui, sobre bases que Paulo extrai para o seu ensino da lei de Deus. Dentre esses, honra seu pai e a sua mãe. E ele vai nos dar uma explicação para isso. Este é o primeiro mandamento com promessa. Ele está citando
os mandamentos dados a Deus a Moisés no Monte Sinai. E se nós formos fazer a leitura de Êxodo 20, você vai perceber que Deus vem dando mandamentos, e em nenhum dos mandamentos que Deus vem dando a Moisés, ele havia dado promessas. Perceba então que a intenção de obedecer a Deus não deve ser por cumprimento de promessas, mas porque Ele é o nosso Deus, amém? Já começa aí. Por que Deus já não começa dando mandamentos com promessa? Porque Ele quer pessoas que obedeçam porque reconhecem Ele como Deus e não porque estão interessados no que Ele vai fazer. Por isso que Ele deixa para dar promessas alinhadas a mandamentos depois. Ele primeiro dá uma série de mandamentos, depois ele vai alinhar um mandamento com alguma promessa. Porque a gente quer muito promessa, mas a gente não quer em nada e não gostamos e não queremos os mandamentos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Esse princípio que Paulo identificou nesse mandamento nos traz uma revelação muito profunda. Perceba que o primeiro mandamento que traz consigo uma promessa é um mandamento que trata de honra. Isso faz desse mandamento, ou faz, que nem Paulo está fazendo aqui, dá uma atenção mais profunda a esse mandamento. Por que o primeiro mandamento que traz consigo uma promessa é um mandamento que trata de honra? Porque a honra, meu irmão, é o que dá acesso às maravilhas e às realizações e às promessas de Deus. Deus cumpre promessas para quem aprende o princípio da honra. Você está aí ou não? Nós falamos que coisas extraordinárias vão acontecer. E o nosso coração vibra. Nós falamos que promessas se realizarão e o nosso coração se alegra. Nós falamos que o extraordinário, que o impossível, e a gente se empolga, mas às vezes, ao mesmo tempo em que nos empolgamos com as promessas, desonramos o princípio da honra. E não cumprir com este princípio é o que vai nos impedir de acessar o que Deus está querendo realizar no nosso meio, razão pela qual Ele está alinhando a igreja com isso aqui. Você está aí ou não? Deus está alinhando a sua igreja com este princípio porque tem promessas que Deus quer cumprir se a igreja entender isso. Vamos ver na prática em Mateus 13. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, no versículo 54. Diz assim: chegando à cidade, ou à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde lhe vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres? Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E o nome de seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? E ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou: não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé
daquelas pessoas. Perceba que não apenas a falta de fé está sendo apresentada como causa deles não terem experimentado os milagres que Jesus poderia ter realizado ali, como também o fato de não terem honrado a Jesus como ele deveria ser honrado. E ele próprio é quem vai corrigir seus parentes, dizendo que ali em sua própria terra, que ali em sua própria casa, ele não estava recebendo o que, gente? Honra. E por não estar recebendo honra, ele não faz questão de realizar milagres como ele realizou em outros lugares, onde naqueles lugares ele foi o quê? Honrado. Então perceba que o que nos dará acesso aos milagres, às maravilhas, ao extraordinário, às promessas, é aprendermos o princípio do que, gente? Da honra. Eu vou melhorar. Aprendermos o mandamento da honra. Isso é mandamento. E Jesus, ele não vai realizar o que ele poderia ter feito. E essa é a sensação que eu tenho quando nós vislumbramos tantas coisas que a igreja poderia estar vivendo e não está. E quando nós vamos tentar identificar uma das razões para isso não estar acontecendo, nós vamos começar a identificar que está faltando o que faltou para os nazarenos. Faltou honra. Faltou dar honra. Perceba que a honra, repita comigo, a honra é a semente do acesso. Eu quero citar para os irmãos como esse mandamento foi dado, que é o texto onde Paulo se fundamenta, lá em Êxodo 20, eu vou só ler na tela. Coloca aí, Paulinho, por gentileza. Êxodo 20, no versículo 12. Há um detalhe neste mandamento. Êxodo 20, no versículo 12. Honra. Essa é a citação que Paulo está fazendo. Ele está citando o texto da lei de Deus. Honra seu pai e a sua mãe, a fim de que venhas. Aí olha a promessa. Ter vida longa. Aonde, gente? Que terra? Que terra? Lê aí. Que o Senhor, teu Deus, te dá. Não era vida longa na terra. Não era viver muito. Era viver muito na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Os hebreus que ouviram isso haviam recentemente saído do Egito com uma promessa de que entrariam em Canaã. Olha, entrariam. Eles poderiam até entrar, mas se lhes faltasse honra, eles não permaneceriam naquele lugar. Quando nós lemos aqui na terra que o Senhor teu Deus te dá, isso para nós hoje tem o sentido de tudo aquilo que o Eterno está querendo nos dar, mas que nós só iremos receber se aprendermos o que, gente? A honra. Por isso que ele acrescenta, não vida longa na terra, mas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, é ter o direito de permanecer vivendo aquilo que Deus entregou para o povo hebreu. Há muitas coisas, presta atenção nisso, há muitas coisas que nós perdemos porque não demos aquilo a devida honra. Qual a razão, por exemplo, aqui, de um israelita não permanecer naquele ambiente que o Eterno iria fazê-los entrar? Não terem honra ou não darem honra. Então só permanece, repita comigo, diga, só permanece na minha vida o que eu aprendo a honrar. Se eu não aprendo a honrar,
então eu estou dando permissão para perder aquilo. E há muitas coisas, meus irmãos, que a gente pode estar perdendo porque não estamos aplicando o mandamento da honra. Por exemplo, isso o próprio Deus fala. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Rapidinho aí, Paulinho, vamos lá. 1 Samuel capítulo 2, no versículo 30. Essa é uma das declarações muito, muito dramáticas de Deus a um sacerdote. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Eu vou ler porque ficou pequeno aí, né? O texto é grande. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara solenemente, olha só, prometi à sua família e à linhagem do seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Isso era o quê, gente? Uma promessa. Deus havia prometido. Entretanto, agora o Senhor declara, longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam, igualmente serão tratados com desprezo. Por que que a família de Eli perdeu a promessa? Falta do quê, gente? Falta de honra. Não foi falta de fé, não foi falta de acreditar, não foi falta de declarar, foi falta de honrar. Não, vou fazer um jejum aqui, e isso é até importante o bispo está citando, porque nós estamos jejuando, e uma das formas de nós não desprezarmos o jejum é no período em que estamos de jejum, honrarmos as coisas de Deus naquele período de uma forma mais intensa ainda. Então não é só o jejum, é a honra junto. Então tem muita gente, tem muito crente, irmão, que eu estou vendo desiludido, enganando-se a si mesmo. Não, agora as coisas vão acontecer porque eu fiz aquele propósito e agora vai. Não, agora as coisas vão acontecer porque eu fiz aquela oração e agora vai. Irmão, o próprio Deus havia de sua própria boca feito uma promessa. Você quer algo maior do que isso? Para confortar Eli e deixá-lo à vontade? E quem sabe esse foi o problema. Ficar à vontade, confortável e deixar de apresentar honra ao que deveria ser honrado. Você está aí ou não? Perceba então que ele está perdendo, não somente ele como seu filho e toda a sua descendência, uma promessa. Porque ele não aprendeu o que, gente? A honrar. O contrário também é verdadeiro. Se eu perco promessas por não ter honra ou por não dar honra, eu receberei promessas, unção de Deus, o extraordinário de Deus, se primeiro eu aprender a honrar o que o Eterno já me tem dado. Preste atenção nisso. Nós vamos ter, na história do povo de Israel, um dos maiores reis, que foi o rei Davi. Davi foi alguém que recebeu muita honra, e até hoje ele recebe muita honra. Seu nome é citado com honra entre o povo de Israel até hoje. Seu nome é cantado como um dos maiores reis até hoje. Mas antes de Davi, por exemplo, receber honra de rei, lá em 1 Samuel capítulo 16, só vou citar aqui, o profeta Samuel chama Davi diante de todos os seus irmãos, todos aqui já conhecem a história. Davi que estava honrando a Deus no pasto. Davi que estava honrando as poucas ovelhas que Deus confiou nas mãos dele. Uma única ovelha Davi não deixava se perder, mesmo se ela caísse na boca de um leão ou de um urso. Davi, longe da vista de seu pai, de seus irmãos, estava honrando ao Senhor e o pouco que o Senhor lhe havia dado. E o que acontece com aquele que estava honrando a Deus longe da vista de todos? É honrado diante de seu pai e de seus irmãos. Porque Deus honra os que o honram. E Davi não queria isso não esperava isso, não ficava torcendo por esse dia. Não. Mas quando Davi chega, o profeta Samuel pega o chifre de unção com óleo,
unge Davi a rei. Ele recebe a unção de rei. Mas mesmo recebendo a unção de rei, coisa que talvez nós, no lugar dele, já sairíamos pisando em todo mundo, já sairíamos destronando Saul, Davi, depois disso, sabe o que ele fez, irmão? Foi servir no exército de Saul, foi servir o rei. 1 Samuel 18,5 diz que todas as ordens que Saul dava, Davi era exitoso em todas. Todas as ordens. Davi tinha unção de rei e saiu daquela unção para ir obedecer um rei que já havia sido inclusive rejeitado. O que é isso? O que Davi tinha? Ele sabia honrar. Quando lhe foi dada a oportunidade de matar Saul, ele só arrancou um pedaço da capa dele e disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Aquilo foi honra a Saul. O que Davi tinha? Ele tinha bem claro em sua mente e em seu coração o mandamento da honra. Não é à toa que provavelmente cerca, acho que com uns 17 anos, que ele recebe a unção, só com 30 anos que ele vai ser realmente rei de todo Israel. Mas não é à toa que ele vai ser honrado e lembrado até hoje como rei, porque antes de receber honra, Davi passou a vida inteira dando honra. Honra a quê, pastor? Veja que o mandamento que trata de honra não coloca Deus como alvo dessa honra. Coloca os pais. O mandamento, quando vai falar de honra, ele não fala sobre honrar a Deus. Ele fala sobre honrar os pais. Fala sobre honrar pessoas. A começar pelas figuras de autoridade mais próximas que nós temos, nossos pais. Por que o mandamento que trata de honra não começa já sobre honrar a Deus, mas começa sobre honrar pessoas? É simples. Nós temos que partir do menor para o maior. Se eu não sei honrar figuras de autoridade que estão próximas de mim, como é que eu vou saber honrar a Deus, que é muito maior do que qualquer outra pessoa que está à minha volta? Esse é o princípio que o apóstolo João vai aplicar, por exemplo, ao mandamento de amar a Deus. O apóstolo João vai dizer que é impossível você chegar a cumprir o mandamento de amar a Deus se você não consegue amar o próximo que você vê. E ele vai usar essa lógica. Fala assim, se você não consegue amar o próximo que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Vamos aplicar esse princípio ao mandamento da honra? Se eu não sei honrar as pessoas que estão à minha volta, próximas a mim, que eu vejo, como que eu quero ter a ousadia de dizer que estou honrando a Deus a quem não enxergo? E na verdade é só o que a gente faz. A gente desonrar a Deus, se importar com honrar a Deus, ao mesmo tempo que desonramos pessoas que são dignas de honra à nossa volta. É como, por exemplo, uma história uma vez que eu escutei de um crente que arrumou um serviço. Na hora do serviço ele sumia. Ou na hora do almoço ele sumia, terminava o horário do almoço, ele ficava mais 2 horas e não voltava. E aí o patrão ficou incomodado. Foi atrás dele, descobriu que ele estava embaixo da árvore com a Bíblia aberta e lendo a Bíblia. Já tinha passado o horário de almoço, tinha ficado mais 1 hora. Aí o patrão chegou e falou assim, fulano, o que você está fazendo? Já deu o seu horário. Falei assim, não. Vem não, patrão, eu estou honrando a Deus aqui agora. Vem não. Deus em primeiro lugar. Veja, em nome de honrar a Deus, ele estava desonrando e dando mau testemunho a uma figura de autoridade que merece honra naquele lugar. Por isso que o primeiro mandamento, antes do mandamento falar sobre honrar a Deus, ele fala sobre honrar os pais, porque quem não consegue honrar nem os pais, irmão, vai querer honrar a Deus. Não combina, não tem como. Por isso, é primeiro honrar pessoas. Jesus vai trazer essa correção, inclusive. Mateus capítulo 15, você está ainda aí em Mateus? Capítulo 15, abre aí. Jesus vai trazer essa correção para os fariseus. Olha que incrível isso. Em nome de honrar a Deus, os fariseus estavam ensinando as pessoas a desonrar os pais. E Jesus vai dizer que isso era errado.
Mateus 15. No primeiro versículo diz assim: então, alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Olha a maneira como Jesus responde. Ele responde contra a pergunta. É como dizem, né? Onde há dois judeus, há três opiniões. Jesus, ele sempre respondia uma pergunta contra a pergunta, porque ele preza mais pela reflexão da própria pessoa do que respostas prontas. Olha só. Por que, no 3, ponderou-lhe Jesus, e por quê? Transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição. E aí Jesus vai chamar de mandamento de Deus aquilo que estava escrito nas tábuas da lei. Honra. Pois Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. E ainda mais, e aqui ele vai dar uma outra citação da lei: quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será punido com morte. Aí agora ele vai explicar: contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, oferta é a quem? Ao Senhor, a ajuda que de mim devias receber, esse jamais estará obrigado a honrar seu pai e a sua mãe com seus bens. E assim invalideis, ou invalidastes, o que, irmãos? Palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Jesus chama os mandamentos de palavra de Deus. E corrige aquela tradição de que eles ensinavam. Você está aí com essa quantia, com esse animal, você está com essa oferta aí, com esse valor. Meus pais estão lá precisando, puxa, não conseguiram pagar a conta, não conseguiram pagar o aluguel, enfim, não sei. Não precisa não. Se você pegar esse valor aí para honrar a Deus, você está desobrigado de honrar os pais. Qual é a lógica? Honra a Deus te exclui da obrigação de honrar quem? Pessoas. Jesus concordou com isso? Não. Ele diz que ao fazer isso, eles estavam invalidando a palavra de Deus. Perceba que pela palavra de Deus, nós temos que primeiro começar aprendendo a honrar quem, gente? As pessoas. Jesus é que está estabelecendo isso como princípio e como revelação e aplicação da lei de Deus. Por exemplo, aqui eu vou fazer algumas citações rápidas para a gente poder não passar do horário. José, quando ele estava preso e ele é chamado até a presença de Faraó, parece simples. Um detalhezinho que Gênesis nos mostra, mas não é simples, ele tem um grande significado. Lá em Gênesis 41 diz que José, ele, depois de se barbear e trocar a roupa, apresentou-se perante o Faraó. Era costume, e alguns acreditam que desde aquela época, dos povos semitas, do povo hebreu, o uso de barba era cultural a eles, costume. Mas para os egípcios não. A cultura egípcia era de raspar tudo. O faraó era careca, sem nada, sem sobrancelha, era pintado, tudo, nada. Então, quando ele vai se apresentar diante de Faraó, ele se adequa àqueles valores culturais de Faraó para não desonrá-lo, como raspando a barba. Perceba que José aplicou o princípio de honrar uma autoridade fora de sua própria fé e cultura, mas era uma autoridade. Era idólatra? Era, mas era uma autoridade. Era egípcio? Era, mas era uma autoridade. E Paulo vai aplicar esse mesmo princípio em Romanos capítulo 1, depois os irmãos podem ler. Na verdade, Romanos capítulo 13. E ele vai trazendo a revelação sobre aprendermos a honrar autoridades, figuras de autoridades. Nós devemos aprender a honrar as pessoas anciãs, os sábios ou os mais velhos. Esse é um princípio da lei de Deus.
que o apóstolo Pedro, inclusive, vai aplicar para a igreja. Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 32, aqui eu vou citando, tá? Se der tempo de pôr na tela, amém? Mas eu vou citando. Olha que lindo isso aqui. Tu te levantarás reverentemente diante de uma cabeça com cabelos brancos. Honrarás o ancião e tratarás sempre em elevado respeito todas as pessoas idosas. Temerás o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. E aí o apóstolo Pedro aplica esse princípio à igreja. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Isso são coisas práticas, onde nós vamos identificar se estamos realmente cumprindo o mandamento de honra ou não. Se nós aqui no culto louvamos a Deus e dizemos, Senhor, honrado seja o teu nome, e lá fora, ou às vezes até mesmo aqui dentro, desonramos os anciãos no nosso meio. Desonramos os mais velhos no nosso meio. No mesmo lugar que Deus está sendo exaltado, os anciãos estão sendo desonrados. E é Deus quem disse, honre. Esses anciãos aqui não são só as pessoas mais velhas, mas são os mais sábios. Os de mais sabedoria, de compreensão. O apóstolo Paulo fala em Romanos 13, versículo 7, dai a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Eu quero colocar na tela, por gentileza, Hebreus capítulo 13, versículo 17, onde o autor de Hebreus vai nos ordenar a aprendermos a honrar líderes espirituais que nós temos. E como faz parte da modéstia do líder não falar sobre isso, a gente às vezes acaba não dizendo. Mas como aqui eu não sou o líder, né? O bispo está aqui, então eu posso falar. Porque não vai ser falta de modéstia. Eu posso falar. Olha só. Perceba que é uma escala de valores. Honrar os pais, que é a figura de autoridade mais próxima que temos desde sempre. Honrar as autoridades, e aqui entra autoridades na escola, autoridades no emprego, autoridades no governo. Honrar anciãos, honrar líderes espirituais. Perceba que é uma ordem. Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz assim, sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar conta de seus atos. Filho. Vocês estarão na nossa conta. Eu não queria isso não, gente. Não, senhor, só a minha conta basta. Por isso o apóstolo Tiago vai dizer, não queiram muitos dentre vós sereis mestres, porque serão mais cobrados com mais rigor. E não é agora não, é no juízo de Deus. Submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar conta de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Veja, é dever de quem não permitir que o líder sirva murmurando? É dever de quem? Você está aí ou não? Olha só. Ele está dizendo, sede submissos para que ministrem com alegria e não murmurando. Se um líder serve murmurando, geralmente ele estará murmurando por insubmissão de quem? Por culpa de quem? Da própria comunidade. É dever da igreja não permitir que o seu líder sirva com desgosto. E, na verdade, o que acontece na prática é o oposto. O líder serve com desgosto justamente por causa da igreja. E o que o autor de Hebreus está dizendo? Esse ministério não vai ser proveitoso para quem? Para vocês mesmos. Nós temos que ter a preocupação de criar um ambiente onde a liderança sirva com alegria.
Imagina o que é ter que subir num altar para pregar, trazendo nas costas o irmão da igreja que falou mal de você, do líder, tô falando do líder, que julgou mal uma ação sua porque nem sabia como é que você estava naquele dia. E às vezes você vai pensar que a perseguição é de fora, que os problemas é de fora. Não, é a própria igreja. É igual o apóstolo Paulo, por exemplo. De vez em quando ele estava lá tendo que responder Roma, de vez em quando ele estava tendo que responder questões doutrinárias sobre comportamentos, de vez em quando ele estava tendo que escrever cartas de revelações que ele teve nos céus. Aí chegou uma vez uma questão para ele o seguinte, ó, Paulo, lá na igreja de Corinto não estão deixando eu comer, quando eu chego já comeram tudo. Eu estou tendo que parar para escrever sobre isso. Aí Paulo vai dizer assim, será mesmo que vocês estão desprezando a igreja ou vocês não têm o que comer em casa? Percebe as questões que a igreja trazia para Paulo? Questões que Paulo vai dizer não deveriam nem ser questões a serem tratadas dentro da igreja. Ele vai dizer assim, vocês não precisavam nem levar suas causas para os juízes, deveriam se resolver entre vocês mesmos. Tudo isso aqui, irmão, é falta de honra. Por que isso acontece? Falta de honra a líderes da comunidade de Deus, da igreja. Versículo 18, ele diz assim, orai por nós, pois temos certeza de caminhar com consciência limpa e desejamos viver de modo honrado em relação a todas as áreas da vida. Ou seja, aqui é o dever dos dois lados da moeda. O dever da comunidade em não ser motivo de murmuração para o líder e dever do líder em viver de forma honrada em todas as áreas da vida frente à comunidade. Eu sei que tem líder que é difícil de honrar. Eu sei que tem pessoas que não vivem de modo honrado. Como é que você vai honrar? Se Paulo disse, eu tenho que dar honra a quem tem honra. Por isso o autor de Hebreus diz, nós procuramos viver de modo honrado. E se o líder procura viver de modo honrado, então ele é digno de receber a honra da comunidade e não ser a comunidade motivo de murmuração do líder. Porque isso não vai ser proveitoso para ninguém, ou vai? Muito prático isso que o autor de Hebreus nos traz. Gálatas capítulo 6, versículo 6, Paulo vai dizer que aqueles que estão aprendendo devem honrar aqueles que ensinam. Gálatas capítulo 6, versículo 6. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Isso aqui é honrar mestres, honrar quem ensina, honrar quem instrui. Mas só compartilham tudo de ruim. Quando tá ruim, vem, chega perto. Aí quando tá bom, resolveu a situação, a pessoa vai embora. Exatamente, exatamente. Por que o que ensina deve ser honrado por aqueles que são ensinados por ele? Porque quem ensina é colocado na posição de pai. É uma posição paterna. Que a lei de Deus diz, ensinarás com todo zelo e perseverança a seus filhos. Então quando fala assim, tu ensinarás seus filhos, não está só falando do pai ensinar o filho, mas de todo aquele que ensina se torna pai daquele que aprende. E os rabinos dizem algo muito lindo. Eles dizem que o pai carnal te encaminhou para essa vida terrena. O pai espiritual, eu não gosto dessa expressão, porque, né? Mas é real. Pai espiritual, que te ensina, te encaminha para a vida eterna. Porque exerce o papel de ensinar. Lá em Romanos capítulo 1, e agora sim, depois que a gente começa a aprender a honrar pessoas, é que nós vamos começar a discernir como de fato honrar a Deus. Coitado, é. Muito bem lembrado, meu irmão. Sabe por quê? Assim, eu sei que tem muitas explicações, mas a explicação que o próprio texto nos apresenta de Moisés ter ficado irado e batido na rocha na hora que não deveria, é porque o povo irritou ele. Chegou uma hora que nem Moisés, o homem mais paciente e manso de todos, segundo a própria lei de Deus, perdeu a paciência.
Então, às vezes, o líder está batendo, está dando cajadada, é porque a comunidade está sendo só motivo de murmuração e não motivo de alegria. Então começa a perceber, começa a discernir isso. Obrigado por citar esse exemplo, meu irmão. Por exemplo, nós devemos honrar a Deus honrando a obra que Jesus realizou por nós. Jesus disse: quem não honra o filho, não honra o pai. E uma das maneiras de nós honrarmos o filho, por exemplo, é através do que vamos fazer daqui a pouco, a celebração da ceia. Quem despreza a ceia é como se estivesse desonrando o filho. E desonrando o filho, desonra o pai. Por que nós zelamos pela celebração da ceia? Por que nós cuidamos pela celebração da ceia? Por que às vezes tem irmãos que por dúvida preferem nem cear para não tomar de forma indigna? Por honra. Mas aqueles que desprezam, aqueles que tratam como qualquer coisa, não estão honrando a obra do filho. E se não honram a obra do filho, não honram o pai. Você está aí ou não? Eu tenho que avançar aqui porque o horário já está dando. Uma da formas de honrar a Deus é honrar o nome dele. E por honrar o nome dele, meu irmão, eu me refiro a não expressar o nome de Deus em ocasiões inapropriadas ou de forma aleatória. Toda hora é ai meu Deus. E às vezes não de forma honrosa. O Eterno diz: não pronunciarás em vão o meu nome. Em várias ocasiões Deus diz: eu zelo pelo meu nome. Você diz o nome do diabo a qualquer momento e por qualquer coisa? Você teme, não teme? Hã? Você teme o nome do diabo, não teme? Não fala o nome do diabo não, vai que ele aparece. Mas você não teme o nome de Deus. E às vezes você pode pensar assim: não, porque Deus é bom. Mas se o nome dele não estiver sendo honrado onde ele é citado, ele pode exercer juízo. Então por isso o Eterno vai dizer por várias vezes: honrem meu nome, honrem meu nome, honrem meu nome. Salmo 86, versículo 11 diz: revela-me, Senhor, eu quero que você faça essa oração junto comigo. Vamos fazer essa oração juntos? Diga assim comigo: revela-me, Senhor, seu caminho, para que eu o siga em fidelidade. Orienta meu coração, para que tema seu nome. Olha só, orienta o meu coração para que eu tema o seu nome. Sabe por que tem que ter temor na hora do culto? Porque o culto aqui é feito no nome de quem? No nome de Jesus. O culto não é feito no nome do pastor, não é feito no nome do bispo, não é feito no nome da igreja. É feito no nome de Jesus. Por isso que tem que ter honra aqui dentro. Por isso que eu tenho que chegar antes, por isso que eu tenho que ter respeito na hora que vai começar o culto. Por isso que eu não posso ficar falando, por isso que eu vou desligar o celular, por isso que eu vou pôr no silencioso, por isso que eu não vou ficar tirando a atenção do meu irmão que está do meu lado, por isso que eu não vou ficar viajando ou sendo de uma forma desonrosa. Por que tem que ter honra na hora do culto? Porque o culto é feito no nome dele. O Eterno fala em Jeremias capítulo 7, vocês vêm ao templo que leva o meu nome. Leva o meu nome. Jeremias capítulo 7 diz isso. E há vários textos em Salmos onde uma das formas que o salmista tinha para não desonrar o nome de Deus, de forma muito prática, sabe como era? Ele sempre bendizia o nome quando ele citava. Várias partes está assim: bendirei o nome, bendirei o nome, bendirei o nome. O que é isso na prática? Você falou o nome de Deus, fale um louvor logo em seguida. É uma medida protetiva para você não profanar o nome e desonrar esse nome. Não porque Deus, que é digno de toda honra, vai fazer isso. Não porque Deus, que é santo, seja, sempre siga o nome de Deus com uma palavra de louvor. Isso é uma forma de honrar todas as vezes que o seu nome é citado. Deus zela pelo seu nome. Essa é uma da razão, inclusive, e eu preciso falar isso. Meu tempo já deu aqui, mas vou terminar já. De alguns irmãos, eu entendo, eles se sentem mal quando, por exemplo, em um louvor falam você. E eu entendo isso, porque no nosso contexto cultural aqui, para uma figura de autoridade, você não se referirá a ela chamando-a de você, não é verdade? Se eu chamar um policial de você numa abordagem, você vai levar uma. Se chamar um juiz de você também. Então, culturalmente falando, faz sentido uma pessoa não se sentir à vontade em chamar Deus de você. Mas eu tenho que dizer aos irmãos que, biblicamente falando, não é errado.
Pode ser errado culturalmente, mas biblicamente não. No livro de Crônicas, o salmista, o rei Davi, ele vai fazer um louvor a Deus dizendo assim: Baruch atah Adonai. Baruch é bendito e atah é tu ou você. A Bíblia americana, a Bíblia inglesa, traduziu por you. A nossa Bíblia traduziu por tu. Que pode muito facilmente ser traduzido por você. Então, se em seu coração você não tiver a desonra ao falar você, não há problema. Mas se no seu coração e na sua mente, culturalmente, você discerne, não, eu não falo você para qualquer pessoa, então não fale. Mas eu não posso dizer que uma pessoa que está fazendo uma canção onde chama Deus de você está errada. Eu não posso falar isso. Você entendeu ou não? Mas eu entendo que há um princípio de honra aplicado nisso. E é correto. Nós precisamos honrar ao Senhor todas as vezes que nós citamos o seu nome, todas as vezes que fazemos algo em seu nome. Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz assim: tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em o nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. O que é isso aqui? É honrar o nome também com as nossas ações. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O nome de Jesus não é palavra mágica não, tá bom? Não, eu vou fazer isso aqui em nome de Jesus, vai dar certo. Quando você vai dizer assim, eu vou fazer em nome de Jesus, você está dizendo que você vai fazer para ele. E se você vai fazer para ele, aquilo tem que ser feito com honra. Você está entendendo ou não? Por isso que eu digo, se nós nos reunimos em nome de Jesus, quer dizer que nós estamos nos reunindo aqui para ele, então tem que ter honra. Se eu digo que eu vou trabalhar em nome de Jesus, quer dizer que eu vou trabalhar para ele, então tem que ter honra lá no meu local de trabalho. Você entende isso ou não? É honrar, seja, olha o que Paulo diz, tudo quanto fizerdes, por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor, ou seja, faça em nome dele, tenha o discernimento, que o nome dele que você carrega pode ser honrado ou desonrado, através do que você fala e do que você faz. Você carrega um nome. Você sabe que, por exemplo, o nome crente está desonrado, tá ou não está? Sim ou não? Culpa de quem? Nossa, crente come muito. Isso é desonra para nós. Não é honra. Não é bonito isso. A glutonaria é tão pecado quanto a bebedeira. A gente gosta disso. A gente brinca com isso. Nós mesmos desonramos. Nós não temos a percepção e o princípio da honra, meu irmão, como deveríamos ter. Por exemplo, e aqui agora eu quero terminar falando algo muito importante. Você está aí ainda? Diga amém. 2 Tessalonicenses capítulo 3, uma das formas de nós honrarmos a Deus. Põe na tela aí, por gentileza. Não vou nem abrir aqui. 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo. Isso eu preciso que os irmãos leiam. Vou ler, vai. Concluindo, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada rapidamente, repita comigo, e receba a devida honra, como aconteceu entre vós. Ore para que o que receba a devida honra? A palavra do Senhor. Irmão, por que eu não tenho que ter pressa? Acaba logo a pregação, pastor. Porque a palavra que está sendo anunciada aqui não é a palavra do pastor, é a palavra do Senhor, então tem que ter honra. Por que eu não vou ficar levantando à toa, a não ser por uma necessidade na hora da palavra? Por honra, não ao mensageiro, mas à mensagem. Por que eu não vou ficar me esquivando, saindo, andando, conversando? E isso é desonra à palavra. E lembra o que eu disse, irmãos? Nós perdemos muitas coisas por falta do quê? Honra. E eu vou dizer algo a você. Eu já entrei em lugares onde eu percebi Deus me impedindo de liberar palavras ali, porque naquele lugar a palavra não era honrada. Eu senti o impedimento do Senhor. Não entrega isso, porque eles não estão honrando a minha palavra. E a gente percebe isso. A gente percebe isso nesses detalhes, meus irmãos. A gente percebe o quanto a palavra do Senhor acaba não recebendo a devida honra no meio daqueles que se reúnem para ouvir justamente a palavra. Neemias capítulo 8 diz que o povo, quando foi ouvir Neemias ou Esdras expondo a palavra de Deus, eles ficaram de pé.
E não se sentar enquanto aquela palavra não deixasse de ser lida. Tem lugares que fazem isso. A gente pode começar a fazer isso aqui. 40 minutos em pé. E tem gente que vai sair reclamando. Por quê? Por falta de honra. Mas o que causa a falta de honra? Jesus disse, o profeta não tem honra a não ser aonde? Aonde? Na sua casa. Repita comigo, diga familiaridade. É o inimigo da honra. A gente se familiariza. Ah, é o pastor. Ah, é o bispo. Ah, é o obreiro. Ah, eu cuido de domingo. Ah, mais uma ceia. A gente se familiariza. Se a gente fala assim, ó, tá vindo um pregador americano, nome tal, do lugar tal. Aí tem honra. Os da casa não tem. Perceba que a gente vai se familiarizando com o nome de Deus, a gente desonra. A gente vai se familiarizando com a ceia, a gente desonra. A gente vai se familiarizando com o culto, a gente desonra. A gente vai se familiarizando com os nossos líderes e nós passamos a desonrá-los. Tem gente que honra aqui mais líder de internet do que o líder que está aqui com ela. Pregador de internet, que não sabe nem quem ela é. O cara defende um líder que não sabe nem quem a pessoa é. Se estiver morrendo, vai ligar para nós aqui. Por isso que a familiaridade faz perder a honra. E a igreja vai morrendo. A igreja vai morrendo. Porque falta fé? Não. Falta honra. A familiaridade é o inimigo da honra. E a receita para você começar a aplicar o mandamento da honra, meu irmão. Lucas 14, para a gente terminar. Lucas 14. Hoje é Santa Ceia, né? Eu sei que se eu falar assim, ó, hoje é ceia, nós podemos passar um pouco. Aí você vai falar assim, tá, mas domingo passado? Domingo atrasado. Foi o aniversário da igreja. Então a gente ainda está no prazo. Lucas 14. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Jesus vai ensinar algo lindo aqui. Não se preocupe em ser honrado, se preocupe em dar honra. Aí sabe o que vai acontecer? A honra vai vir atrás de você. Olha que incrível isso aqui. Ó. Lucas 14. Jesus é quem vai ensinar isso. Certo sábado, chegando Jesus para comer na casa de um importante fariseus, todos o observavam com atenção. Vamos lá para o versículo 8. Então ele está num jantar aqui, certo? Aí olha só. No versículo 7. Olha só. Observando como os convidados escolhiam os lugares de maior destaque ao redor da mesa, Jesus lhes propôs uma parábola. Irmão, Jesus é lindo, ele foi convidado para comer. E aí ele começa a perceber a preocupação que alguns tinham de ficar num lugar de destaque. E o que era só um jantar se tornou uma das maiores revelações que Jesus traz. Olha só. Quando por alguém fores convidado para um banquete de casamento, não busque o lugar de honra, pois é possível que tenha sido convidada também outra pessoa ainda mais digna do que quem? Tu. Sabe por que a gente não dá honra? Porque a gente acha que o digno de honra é quem? Nós. É como Hernandes Dias Lopes fala, nós cantamos grandioso és tu diante do espelho. Porque quem é aquele que sabe da honra? É aquele que parte do princípio, tem alguém com maior honra do que eu. Ele sempre está partindo desse princípio. Tem alguém aqui que sabe mais que eu. Tem alguém aqui que tem mais honra que eu. Tem alguém aqui que é mais importante que eu. Tem alguém aqui que é mais do que eu. Mas aquele que não consegue dar honra, ele parte do princípio oposto. Ninguém aqui é maior do que eu. Ninguém aqui sabe mais do que eu. Ninguém aqui é mais importante do que eu. Versículo 9. Sendo assim, o anfitrião que aos dois convidou se aproximará e te pedirá: dá o lugar onde está para esse? Então, sobre grande humilhação, irás ocupar o último lugar. Por esse motivo, quando fores convidado, dá preferência aos lugares menos importantes, de forma que, quando passar o anfitrião do banquete, te saúde, exaltando: amigo, vem, assume um lugar mais importante, e assim serás honrado na presença de todos os convidados. Olha o princípio. Portanto, todo o que se promove será envergonhado, mas o que a si mesmo se humilha receberá exaltação.
Repita comigo, diga: a honra foge de quem a persegue, mas ela persegue quem foge dela. Aí você vai dizer assim, por que ela não me alcança então? Se você pensar isso é porque você já está correndo atrás. Perceba que o princípio de Jesus é: esteja preocupado em apenas dar honra e não receber. E é justamente por isso que você vai receber. Por não querer ser honrado. Qual o critério de Deus para honrar alguém? Essa pessoa não querer honra. Mas antes, dar honra. Como Paulo fala, preferi-vos dar honra uns aos outros do que a vós mesmos. Fique de pé no seu lugar.